Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2002 e envolve uma garotinha. E esse caso aqui ele é um pouquinho diferente porque uma das evidências encontradas é uma evidência até bem incomum. Nunca tinha trazido algum caso que mostrasse esse tipo de evidência específico aqui para vocês, mas foi uma evidência muito importante para a conclusão desse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite, eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não for inscrito, convido você a se inscrever, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, não esquece, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vir comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Samantha Runyan. A pequena Samantha Bree Runyan estava com 5 anos em 2002. A segunda-feira, 15 de julho daquele ano, foi um dia divertido para ela, pois ficou na casa de sua avó, que era um local que ela amava ficar. Na parte da tarde, as duas saíram para tomar um sorvete, o que deixou Sam muito feliz. Depois de voltarem para casa, Samantha pediu a permissão para a avó para brincar com sua melhor amiga chamada Sarah no quintal. A avó morava em um condomínio e era normal quando a garotinha ia para lá, brincava com a sua amiga Sarah. Era um lugar super tranquilo, até porque era dentro de um condomínio, então a avó não ficava preocupada com a segurança de sua neta. Eram mais ou menos 6h30 da tarde daquele dia e com certeza foi um horário que ficou marcado para sempre na memória de todos que tinham algum envolvimento com a Sam. Quando as duas estavam brincando bem concentradas, algo chamou a atenção. Um carro verde estava passando na frente do condomínio bem devagar e depois o carro deu a volta e passou novamente. A pessoa que estava dirigindo era um homem, ele estacionou o carro e se aproximou das garotinhas que estavam ali se divertindo um pouco. Ele perguntou a elas se elas tinham visto um cachorrinho por aí perdido, já que ele contou que seu cachorro tinha fugido. Como a Sam era uma garotinha que gostava muito de animais, ela ficou super concentrada na história de que aquele homem estava contando. Foi algo que realmente chamou muito a atenção dela e de repente o homem se aproximou da Samantha e simplesmente a agarrou e a levou para dentro do seu carro. A Sarah ficou chocada com aquela cena, até porque foi feita à luz do dia, ela também era uma criança, mas ela entendia que aquilo era muito grave. Enquanto ela estava sendo carregada para o carro, Samantha gritou para Sarah ir contar para sua avó o que estava acontecendo. Antes que a amiga tivesse tempo de responder, o homem jogou a criança de 5 anos no banco de trás do carro e foi embora. Sarah gritou histérica e contou o que havia acontecido a alguns adultos que estavam no condomínio. Em pânico, eles ligaram para a emergência e disseram que uma criança foi sequestrada. Oficiais do subúrbio de Stanton, em Los Angeles, chegaram ao local em alguns minutos. Sarah, que foi a única que testemunhou os eventos, contou o que aconteceu com clareza. Ela descreveu o sequestrador como hispânico, com cerca de 25 a 30 anos, um homem forte, com um cabelo escuro penteado para trás e bigode. Ela também conseguiu se lembrar que o homem estava dirigindo um Honda verde claro. Um retrato falado foi feito e foi rapidamente distribuído na mídia local. Em pouco tempo, as dicas começaram a chegar de pessoas preocupadas que pensaram que conheciam o homem do retrato falado. Embora fosse uma tarefa difícil, os detetives começaram a verificar as centenas de pistas, qualquer uma das quais pudesse levar ao sequestrador, permitindo-lhe salvar Samantha antes que fosse tarde demais. Enquanto voluntários se espalhavam procurando pela garotinha, helicópteros sobrevoavam o local tentando localizar o veículo do suspeito. No dia seguinte, um homem caminhava na Floresta Nacional de Cleveland, perto do lago Exmoor, cerca de 96 quilômetros de onde Samantha foi vista pela última vez. Ele tropeçou no corpo nu de uma criança que foi abandonado na floresta. Ele não pôde deixar de notar que sua forma foi colocada como se ela fosse uma boneca dobrável.
Os investigadores que chegaram no local rapidamente confirmaram que o corpo era de Samantha Runyon. Ficou claro pelo estado de seus restos mortais que a garotinha teve um destino terrível. Ela estava coberta com hematomas e feridas defensivas, e era evidente que ela sofreu um abuso. O médico legista determinou que a criança, que completaria 6 meses em poucos dias, foi sodomizada antes de ser estrangulada. Ela também sofreu pelo menos 2 golpes na cabeça que fizeram seu cérebro inchar. A causa oficial da morte foi considerada homicídio por estrangulamento com trauma contundente com fator contribuinte. Estima-se que Samantha foi agredida durante 6 horas, começando por volta das 8 horas da noite do dia 15 e terminando por volta das 2 horas da manhã do dia seguinte. Mesmo sendo muito menor do que o seu agressor, ela lutou contra ele com todas as suas forças. Isso ficou claro por causa dos muitos hematomas que ela tinha em seu corpo, mostrava que ela tinha hematomas, feridas defensivas, e ela também conseguiu deixar uma boa quantidade de pele do seu agressor que foi encontrada sobre suas unhas, algo que foi crucial nesse caso. A polícia disse que o assassino era extremamente desleixado e deixou para trás montanhas de evidências físicas que o ligavam ao crime. Parecia que ele não estava muito preocupado em fugir da polícia. A pele encontrada embaixo das unhas estavam cheias com o DNA do suspeito. Amostras de sêmen também foram preservadas, o que forneceu aos investigadores outro meio de identificar o assassino. Com tudo se encaixando, a única coisa que faltava era um suspeito viável. Enquanto os detetives vasculhavam as mais de 2.000 pistas que já haviam sido registradas na linha direta, eles notaram que o nome aparecia repetidamente. O nome de Alejandro Ávila, de 27 anos. Quando verificaram os antecedentes de Alejandro, os investigadores descobriram que ele foi acusado de abusar da filha de 9 anos de sua então namorada e da sobrinha em 2001. Embora um júri o tenha absolvido por falta de evidências físicas, as acusações foram feitas e ele se tornou uma pessoa de interesse. O fato dele morar perto do lago, bem perto, onde o corpo de Samantha foi descoberto, colocou seu nome no topo da lista. Quando a polícia conversou com ele pela primeira vez, ele disse que não tinha nenhuma relação com o caso, que tinha ouvido falar um pouco sobre o caso da garotinha, mas que ele só tinha visto isso no noticiário e não sabia de mais nada. Ele também disse que tinha um álibi para aquele dia em questão. Ele disse que estava no shopping, mas a sua mãe deu uma pista bem importante. Ela disse que eles tinham combinado dele preparar o jantar naquele dia 15, mas ele não apareceu e acabou cancelando ali de última hora. Isso era um pouco suspeito e estranho. A mãe disse que ele ficou fora praticamente a noite inteira, mas que ela não tinha achado nada estranho, mas era algo bem comum. Quando os movimentos de Ávila foram rastreados, descobriu-se que ele usou seu cartão de crédito para alugar um quarto em um hotel na noite de segunda-feira. Surpreendentemente, os detetives também determinaram que seu celular estava ativo no bairro onde a avó de Samantha morava, na época do sequestro. Mandados de busca foram executados no apartamento em que Ávila dividia com sua irmã e em uma unidade vizinha que estava sendo alugada por sua mãe e sua outra irmã. Em uma das residências, um notebook foi levado como prova que continha uma infinidade de informações contundentes que acabariam por ajudar a levar ele a uma prisão. Vários exemplos de pornografia infantil foram encontrados no dispositivo, bem como conversas salvas de salas de bate-papo que atendiam a pedófilos. As autoridades também descobriram que um dia antes do sequestro de Samantha, alguém da casa havia publicado uma história às 4h43 sobre um homem tendo relações com crianças. Em uma das interações mais perturbadoras da sala de bate-papo, alguém, provavelmente Alejandro, conversou com um homem na Finlândia sobre o desejo mútuo de ter relações com crianças menores de 12 anos. Ambos concordaram que, embora fosse impróprio usar membros da própria família, era perfeitamente aceitável atacar estranhos e aqueles que não eram parentes de sangue. Enquanto a busca por pistas continuava, um carro branco e um Honda verde pertencentes à família Ávila foram apreendidos. Lembrando que o sequestrador usava um Honda verde no momento do crime. Uma busca minuciosa no carro verde descobriu vestígios de um líquido claro na maçaneta da porta que deu positivo para o DNA de Samantha. Quando a substância misteriosa foi analisada,
determinou-se que eram as lágrimas da menina. 8 dias após o sequestro de Samantha, Alejandro Ávila foi formalmente acusado de sequestro, atos obscenos forçados contra uma criança e assassinato. Para aumentar as evidências contra ele, pegadas e marcas de pneus foram descobertas no local onde o corpo foi encontrado, que combinavam com os tênis e o carro do acusado. Mesmo assim, ele continuou a protestar dizendo que era inocente. Então, ele teria que ir para um julgamento com um júri, já que ele não confessou. Em abril de 2005, o julgamento de Alejandro Ávila finalmente começou. A defesa alegou que seu cliente não era culpado com base na conclusão de que ele não teria tempo para sequestrar Samantha em Stanton, dirigir até o hotel, cometer a agressão e o assassinato, abandonar seu corpo e voltar para casa antes do amanhecer. A promotoria discordou. A promotoria argumentou que todas as evidências, que eram abundantes, apontavam para Ávila como assassino. Entre outras coisas, eles explicaram que não apenas o DNA dele foi encontrado dentro e sobre a vítima de 5 anos, mas também que o DNA dela, por meio das lágrimas, foi extraído do interior do seu carro. Eles também relataram que seu celular teve um PIN em Torres em Stanton, na noite do sequestro. Essa informação, junto com as impressões de sapato e também do pneu, o recibo do hotel e as evidências encontradas em seu notebook, praticamente selaram uma condenação. Em 15 de maio de 2005, o júri considerou Alejandro Ávila culpado. 4 meses depois, ele foi condenado à morte por injeção letal. Logo após o veredito, ele entrou com um recurso alegando que a cobertura da mídia havia impossibilitado que ele recebesse um julgamento justo. Em 2014, a Suprema Corte da Califórnia não encontrou validade em seu argumento, negou seu pedido de um novo julgamento. Após o julgamento, a ex-namorada de Ávila, chamada Lisbeth, lamentou publicamente o triste fato de que, se ele tivesse sido condenado pelos crimes que ele cometeu contra a filha dela e também a sua sobrinha, Samantha provavelmente estaria viva e bem. Como ela já havia morado no mesmo complexo onde ocorreu o sequestro, ela especulou que Ávila tinha ido à procura de sua filha naquele dia, que estava com 12 anos na época. Mas ele não foi capaz de encontrá-la, então ele levou Samantha em seu lugar. Algumas pessoas próximas ao Alejandro acreditam que aquela vitória dele no tribunal, daqueles crimes anteriores que ele cometeu contra a filha da sua namorada e a sobrinha, deixou ele forte e também destemido. Ele acreditava que nunca seria pego e ele pensou também, bom, se eu fui acusado porque eu deixei essas 2 meninas sobreviverem, a minha próxima vítima não pode sobreviver para não poder contar para as pessoas, e assim eu vou ficar livre e não vou ser pego. Mas ainda bem que ele pensou errado e deixou várias evidências para trás que foram, é claro, muito importantes aqui para a conclusão do caso da Samantha. Ficou muito claro que a vida de Samantha não significava nada para ele. Enquanto o caso passava pela justiça, a mãe de Samantha, chamada Erin, decidiu canalizar sua dor para algo positivo. Tendo percebido que as crianças precisavam de mais segurança, ela criou a The Joyful Child Foundation, em memória de Samantha em 2004. A organização sem fins lucrativos, que continua forte até hoje, busca prevenir crimes contra os mais vulneráveis através da educação, capacitação e unificação das comunidades. Erin também foi fundamental na implementação do uso de alertas Amber no estado da Califórnia. O programa notifica o público em tempo real, assim que uma criança ou adolescente é dado como desaparecido. Até o momento, mais de 1.000 crianças foram encontradas e voltaram para suas casas com o resultado direto do sistema de alerta. Depois de se sentar em um tribunal por 5 semanas a apenas alguns metros de distância do homem que tirou a vida de sua única filha, Erin ficou ainda mais forte pelos direitos das crianças. Nos anos seguintes, ela passou incontáveis horas viajando pelo país, compartilhando a história de sua filha, na esperança de que seu sacrifício salvasse outras pessoas de sofrerem o mesmo destino. Alejandro Ávila permanece no corredor da morte, na prisão estadual de São Quentin, aguardando execução. Ele nunca confessou o crime, e muito menos mostrou um remorso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu sempre digo que casos que envolvem crianças, adolescentes, pessoas jovens, para mim são muito graves e talvez os piores,
porque eles tinham uma vida inteira pela frente. Então a forma como isso aconteceu, ela estava, digamos que num local até seguro, que era um condomínio, mas depois a gente viu que ele também tinha acesso a esse condomínio, e tudo isso aconteceu. Chama atenção para a questão das lágrimas dela terem sido encontradas no carro. Acho que isso foi ali o ponto-chave desse caso, que mostrava que com certeza, sim, sem nenhuma dúvida, ele era o responsável por aquele crime tão terrível. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.